Bora, meu povo! Saudações, meus Jedi cheirosos do lado da aprovação da força. Vamos para um tema. Eu vou ser bem hipócrita nesse tema, sabe por quê? Porque esse tema é sobre automedicação. E eu, assim, eu vou lançar um desafio aqui. Quem nunca tomou um paracetamolzinho, uma dipironazinha, aumentou as gotinhas lá do anti-inflamatório? Quem não tem uma farmacinha dentro de casa, já? Até com antibiótico, que a venda é controlada. Tá? Esse tema aqui é esse tema e pirataria que me pega, assim, que eu fico hipócrita. Mas vamos falar, porque é tema de redação, é possível tema de redação, tá? O Brasil se destaca, tá? No ranking da automedicação. E aí eu te pergunto, criatura, e se o tema for caminhos para combater a cultura de automedicação no Brasil? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que sair do Brasil, né? E eu tô falando assim, quando a gente fala de medicação, de automedicação, a gente não fala só das soluções alopáticas, não, dos remédios que vendem em drogarias, não. Eu tô falando também das ervas, dos chás, das garrafadas. Nossa cultura, ela é enraizada nisso, né? Eu sou descendente de indígenas, se pensar que era nórdica, né? Mas não, sou descendente de indígenas e isso tá no meu sangue, tá? Olha eu culpando a ancestralidade. Ai! Então vamos embora. Como é que a gente faz? Caminhos. Eu sei que você morre de medo disso aqui, né? Caminho. Meu Deus, você perde o chão. Desde coisa, desde besteira. Vamos embora. Avalia essa aula, dá 5 estrelas já agora. Obrigada. Então vamos lá. O que você tem que fazer? Vamos dissecar esse tema. Lembrando que essa aula aqui é a aula dos pilares estrutura e teoria, em que a gente disseca a estrutura, todas as escolhas que você deve fazer para escrever uma redação sobre esse tema, e também a teoria a gente traz os repertórios mais versáteis e pertinentes para esse tema, para você não ficar perdendo tempo aí pesquisando o repertório no Google ou em modelo pronto. O que você tem que fazer? Você tem que compreender a automedicação como um hábito cultural nocivo, não apenas uma escolha individual. A gente naturalizou. Eu vou ser bem sincero, eu acho assim, eu naturalizei isso. Eu tenho remédio para dor de cabeça, para inflamação, eu tenho remédio para dor de dente, eu tenho remédio para tudo, gente, antialérgico. Eu tenho um que eu preciso sempre fazer nebulização, eu tenho isso. E assim, isso também é reflexo de um sistema de saúde que não funciona a contento, não funciona tão eficazmente. Você deve também analisar por que essa prática é tão disseminada no Brasil, acabei de dar o spoiler. Você tem que apresentar estratégias, ou seja, caminhos para reduzi-la, considerando saúde pública, educação e acesso ao sistema de saúde. Coisa muito importante que eu sei que você já está franzindo a testa. Eu odeio tema com caminhos. Mas olha só, o tema não é o uso de remédios, mas o uso sem orientação profissional. E outra coisa, a palavra caminhos precisa ser retomada em todos os parágrafos, por sinônimos ou coesão referencial, ou seja, palavras que se refiram à questão da automedicação, saúde, autoprescrição. E aí você está se perguntando, Lelê, quando o tema é sobre caminhos, eu preciso falar sobre caminhos em todos os parágrafos? Eu tenho que, a minha linha argumentativa tem que ir por esse caminho? Não. O Enem ele vai te apresentar sempre um tema que é uma problemática social, que já tem reconhecimento legislativo, que é de repercussão nacional, mas essa problemática social ela atinge ainda, apesar desse avanço legislativo, ela ainda não é efetivada plenamente na sociedade, ela é desrespeitada, ela é invisibilizada. E o que você precisa fazer no Enem é problematizar isso. Então, se cai um tema sobre a importância da leitura, você não tem que falar que a leitura é importante, é bom, então lê, Machado de Assis. Não, você não tem que ficar falando isso. Você tem que falar, embora a leitura seja indiscutivelmente importante, por que ela não é valorizada nesse país? O que impede que a leitura seja uma realidade, um hábito, uma cultura no país? Aí você tem a negligência governamental, a desatualização do currículo escolar, a falta de incentivo, certo? A desigualdade social. Então, assim, quando a gente tem caminhos para combater a cultura de automedicação no Brasil, o que faz essa cultura surgir? Quais são os causadores disso? Por que as pessoas se automedicam no Brasil? Será que se elas tivessem, por exemplo, acesso a um sistema de saúde, se ela fosse, por exemplo, uma UBS da vida, às 3h20 da tarde, numa quarta-feira, será que ela seria atendida? Teria um médico para atendê-la, um médico ali capacitado, acolhedor, que prescrevesse algo para ela, que olhasse para ela? Será que ela recorreria à automedicação?
né? Então, caminhos você vai precisar retomar em todos os seus parágrafos. Retomar não, mencionar em todos os parágrafos. Caminhos, alternativas, meios, medidas, ações, políticas, tá? Mas você não precisa em todo parágrafo trazer um caminho. Porque esse caminho mesmo você vai trazer onde? Lá na proposta de intervenção. A gente vai ver isso na aula do pilar prática desse tema. Próximo. Então, o que, que é automedicação, gente? É o que eu, tu, nós fazemos. É o ato de ingerir remédios para aliviar sintomas sem qualquer orientação médica no diagnóstico, prescrição ou acompanhamento do tratamento. No Brasil, cerca de 35% dos medicamentos são adquiridos nas farmácias por pessoas que estão se automedicando. Eu acho que os outros 65% tiveram coragem de dizer. 60%, porque os 5% tem receita amarela, né? Tem aquelas receitas muito controladas. Mas é o uso sem orientação, tá certo? E aí, qual é o problema central desse tema? A naturalização da automedicação no Brasil, que compromete a saúde pública, agrava doenças, gera intoxicações e sobrecarrega o sistema de saúde. Isso é uma questão cultural. Ou seja, as pessoas recorrem a remédios por conta própria porque não confiam, não acessam ou não compreendem o sistema de saúde, o que gera um ciclo de adoecimento e de sobrecarga de hospitais. Muito interessante isso aqui que eu trouxe. Não confiam, não acessam ou não compreendem. Não sei se você assistiu a aula do eixo temático saúde e bem-estar. Tem lá um dado da OMS. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o atendimento precário mata 3 vezes mais que a falta de atendimento. Então, se a pessoa pensa assim, caraca, eu vou me automedicar, porque o atendimento precário, atendimento ruim, mata mais do que não ter atendimento, então eu vou tomar aqui esse paracetamol com essa dipirona aqui. E esse chá de erva baleeira com picão preto, né? Então elas não confiam, não acessam, porque o acesso é desigual, ou porque não tem médicos, não tem uma infraestrutura, ou não compreendem, falta educação e saúde. E tudo isso precisa ser combatido. Ai, tô com essa tosse, tem que tomar alguma coisa, algum xarope, deve ter. As palavras-chave, você deve mencionar, eu não me canso de dizer isso, você tem que mencionar as palavras-chave do campo semântico, aquelas palavras que estão no tema. Então, você está falando sobre automedicação, olha só, uso indiscriminado, uso irracional de medicamentos, consumo sem prescrição. Quando você fala médicos, pacientes, doença, cura, você está fazendo a manutenção temática, tá certo? Caminhos, ó, medidas, ações, estratégias, tudo isso faz a manutenção. Então, você precisa mencionar essas palavras em todos os parágrafos, tá bom? Introdução, D1, D2 e conclusão. E vamos para os principais argumentos. Eu sempre gosto de culpar o governo, né? Negligência estatal, só que você pode culpar o governo sem usar essa estratégia da negligência estatal. Nesse caso aqui, eu acredito que um tipo de negligência estatal que está muito ancorada a esse tema é a questão do acesso precário aos serviços de saúde. Isso aqui é culpa da negligência estatal. Então você pode usar ou negligência ou acesso precário aos serviços de saúde. Então, essa dificuldade, né, de acessar, de marcar uma consulta, leva a soluções mais acessíveis e imediatistas. Não à toa, é natural no Brasil toda família, toda casa ter uma farmacinha, uma bolsinha, uma malinha com remédios. Tá? E como que isso se conecta com o tema? As filas longas e a superlotação, a automedicação surge como um atalho, tá bom? O Brasil é um dos países que mais tem farmácias no mundo. E eu não vou mentir, não. Vou fazer uma publi aqui. Eu amo a Drogazil. O pessoal que atende na Drogazil são meus amigos. Eles falam, bora levar pantoprazol hoje, dona Letícia? Está em promoção. Você compra 3, leva 4. Não me diga isso, não. Me diga isso, não. Que chega, né, queima. Eu não tô promovendo aqui, fazendo apologia à automedicação, não, tá? Segundo argumento, tá? Que pode provocar, pode contribuir para essa cultura de automedicação no Brasil. A cultura do imediatismo. A sociedade valoriza soluções rápidas para a dor, e essa é uma tendência comportamental contemporânea, reforçada pelas facilidades e pela velocidade da internet. Eu acho que a gente vai usar esse argumento aqui lá na aula do Pilar Prática, e tem aquele cara, o Paul Virilio, ele criou a teoria da dromologia, que estuda os impactos da tecnologia, da velocidade na sociedade, nas pessoas. Como que essa cultura do imediatismo vai se conectar com o tema?
A preferência por alívio imediato e não por tratamento. Dialoga com a lógica do consumo. Por exemplo, a febre do Monjaro, né? Porque antes era Ozempic. Deixa eu só ajeitar minha franja. Eu uso isso aqui, gente, é para ouvir o retorno, tá? Não é porque eu quero usar uma tiara, não. Então, as pessoas preferem o alívio imediato, tá? Ah, tem que perder peso. Eu vi um meme muito bom, que é tipo assim, ó. Tinha uma mulher com um corpo maravilhoso, aí teve uma criatura que comentou assim, daria tudo pra ter esse corpo, menos fazer dieta e exercício. Pô, gente, se tivesse um botãozinho, né? Oh, pra passar, né, nem? Não precisar. Você preferia não ficar me assistindo? Ridículo. Outra causa, baixo letramento em saúde. É muito mais ruim de você usar letramento do que falta de educação em saúde. A população tem um baixo letramento em saúde, tá? Letramento é essa habilidade de você usar o que você sabe para o seu benefício, para o exercício da cidadania. Então, a população desconhece ou ignora os riscos e as interações medicamentosas. Só não quer saber. Não, eu tô com a garganta inflamada. Tá dizendo aqui que tem que ser de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Mas a minha tá muito inflamada, então tem que ser de 6 em 6. Então tiraram aquela posologia ali da bula, né? E como que isso se conecta com o tema? O uso incorreto de antibióticos e de analgésicos. Antibiótico, inclusive, tem comercialização controlada, né? Mas a galera dá um jeito de acessar. E outro argumento também, que é muito semelhante aos demais, é a publicidade e a banalização dos medicamentos ou a falha na regulamentação publicitária. As publicidades de medicamentos, elas precisam ser muito fortemente regulamentadas. Porque o máximo que a gente vê ali o comercial da Neosaldina, do Doril, do não sei o que, do Lufital, tal. E a gente só vê aquele assim, a pesquisa dos sintomas dos médicos da consultar. A orientação que eles dão são na velocidade 2 e ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Será que o pessoal olha isso mesmo? É que aquele negócio de cigarro. Fumar pode provocar câncer. Aí, fumar pode provocar impotência. Não, eu quero esse daqui. Da impotência eu não quero, não. Isso não leva a sério. Remédios são tratados como produtos comuns. Influenciadores reforçam essa cultura de uso irracional. Aí você pode usar, inclusive, como REC. Colocar aqui, ó, REC, que é o nosso repertório concreto, pra gente não esquecer, ó. Usar como REC a febre do Monjaro, né, gente? A febre do Monjaro. Como que isso se conecta com o tema? Propagandas reforçam a ideia de segurança absoluta e normalização do consumo sem prescrição. A gente tem também essa onda agora, muitos estudantes fazem uso disso aqui e recomendo que não façam, o tal do Venvance. Já foi receitado pela minha neuro o uso do Venvance e, gente, eu usei e eu não senti absolutamente nada, nada mesmo, nenhum efeito, nenhum. Falei pra vocês, eu sou laudada. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Deve ter um monte mais de mazela. Eu não gosto de ficar dizendo que todo mundo hoje tem isso. E ela me receitou o Venvance. E aí eu tomei, eu falei, não senti porcaria nenhuma. Aí, então vamos trocar para uma medicação. Adorei, porque é caríssimo, né, também. Tem que tomar para sempre, praticamente. E aí, o que a gente pode usar como repertório fundamentador, ou seja, o nosso REF? Lembrando, o REF, o repertório fundamentador, você vai usar no seu D1 e no seu D2, tá bom? Para fundamentar o seu argumento 1 e o seu argumento 2. Esse REF, ele precisa estar muito bem ancorado, ele precisa se conectar com o tema, no caso, automedicação, e também ele precisa ter uma conexão com o seu argumento. Se é negligência, ele tem que de alguma forma mostrar, mencionar, conversar com negligência, tá bom? Os corretores, eles analisam isso agora. Então, a gente tem aqui a Constituição Federal, nunca vou te abandonar, tá bom? Ah, é clichê. Não é. Não é. Eu quero que você manda a pessoa, o corretor, o professor que diz que isso aqui é clichê, manda ele falar comigo no meu direct, tá bom? Tem o WhatsApp do marca-texto, então, manda. Saúde é direito de todos e é dever do Estado. Tá? A cultura de automedicação evidencia a distância entre a garantia constitucional da saúde e a sua concretização. Isso aqui é bom para você colocar
na introdução, ó. Certo? Então, essa cultura, o aumento, o avanço da cultura de automedicação só evidencia a distância entre a previsão legal e a sua efetivação material na realidade. OMS, ONU ou Agenda 2030. É tudo a mesma coisa, é igual hot dog e cachorro-quente. Tá certo? Esqueceu de uma, usa outra. Defende a ampliação do acesso a serviços de saúde de qualidade. A Constituição também faz isso. Então, ela defende essa ampliação para que as pessoas usem menos dessa cultura de automedicação. Reconhece a automedicação como problema de saúde pública, certo? E fortalece a prevenção e o uso racional de medicamentos para uma vida saudável. Uso racional de medicamentos, ou seja, com orientação. E aí a gente tem, ó, muito interessante isso aqui, você não precisa memorizar o número aqui dessa lei, tá bom? Lei 5.991 de 1973. Você pode falar que existe uma lei de controle de medicamentos. Você vai lembrar, existe uma lei de controle de medicamentos, que faz o quê? Ela regula a comercialização de medicamentos no Brasil e limita a venda sem prescrição. Então essa lei, ela regula a venda, a comercialização. E ela proíbe ou limita a venda sem prescrição. Ponto. A persistência da automedicação indica falhas na fiscalização sanitária. Olha aí que massa. Esse segundo aqui é para você já problematizar. Então, isso está garantido. Mas como a gente vê uma persistência nessa cultura de automedicação, isso, na verdade, evidencia as falhas na fiscalização que deveria acontecer com essa lei. E aí a gente tem esse cara que tem... A gente falou sobre ele, eu falei sobre ele na aula do eixo temático saúde e bem-estar, que é o Paul Virilio, tá bom? O autor dessa teoria aqui da dromologia, da lógica da velocidade, que estuda os impactos da velocidade, da tecnologia, das redes sociais na vida, na sociedade. Então, a sociedade contemporânea valoriza a rapidez. Os processos lentos, como prevenção, acompanhamento médico, são desprezados. E a automedicação reflete a lógica imediatista descrita por Virilio. Tá? Então, assim, essa automedicação, essa necessidade de resultados rápidos, justamente, por exemplo, modelo pronto. Modelo pronto é uma espécie aí de automedicação. O pessoal não quer aprender. E assim, aprender não exige tanto. É só você saber o passo a passo. Mas a galera prefere o modelo pronto, mesmo que se lasque com isso. E aí temos também, ó, repertórios concretos, que são os RECs. Os REFs estão ali para fundamentar os argumentos, e os RECs, eles vão comprovar, eles vão dar concretude. Olha só isso aqui que o Paul Virilio falou. Olha só como isso aqui se manifesta na sociedade. Podem ser dados, pesquisas, podem ser notícias, acontecimentos, exemplos da realidade, tá bom? Cerca de 86% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, o CFF. Farmácia, medicamento, eu coloquei quase 90%. Aí, esse dado da OMS, né, o atendimento precário mata 3 vezes mais que a falta de atendimento. Olha isso aqui, gente. Entre a fila do SUS e a vida, espera para consultas bate recorde e dura em média 57 dias. Em média pode durar mais, viu? Se marcar uma consulta, 2 meses. Que é um dado do Ministério da Saúde, ok? Então, com tudo isso aqui que a gente viu, esses ingredientes, a gente vai fazer um bolo lindo Red Velvet com 5 camadas. Para fazer um textão sobre isso. Eu quero dizer uma coisa, diante da vastidão do espaço e da imensidão do tempo, é uma alegria dividir um planeta e uma época com você. Coisa cheirosa de manhã. Vamos para a próxima aula? Tô indo, viu? Esperar lá, vou lá abrir a porta e ligar o ar-condicionado. O cheiro, diz o que você achou dessa aula. Cuida, bora para a próxima.